Olá, meus irmãos, estamos com mais um vídeo da nossa série de mensagens, Estudos no Pentateuco. O tema que queremos abordar hoje é exemplo de liderança. Se semana passada, no último vídeo, a gente estudou sobre exemplos de amizade, hoje vai ser um exemplo de liderança. Vamos lá para o texto bíblico? No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: Que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar? E todo esse povo o espera em pé desde a manhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu: O povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, essa me é trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: O que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça o meu conselho e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, temente a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefe de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo esse povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu um homem capaz de todo Israel e colocou-o como líderes do povo, chefe de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés, as mais simples, porém eles mesmos resolviam. Esse texto está lá em 18, Êxodo 18, 13 ao 26. Então aqui a gente vê claramente um exemplo de liderança. Semana passada a gente viu exemplos ali de Arão e Ur, que eram exemplos de amizade ali na vida de Moisés. Agora a gente vai ver um exemplo de liderança, que era a liderança do seu sogro, ali compartilhando aquilo que ele já tinha vivido, as experiências que ele teve para Moisés. Moisés até então ele guiava todo o povo e toda a divergência que o povo tinha, todo o problema que eles tinham, ele chegava a Moisés e Moisés ali trazia ali aquilo que Deus estava falando para ele, ensinava aquilo que Deus queria do povo. Então todo mundo chegava a Moisés, imagina a quantidade de pessoas, a gente já viu em alguns vídeos anteriores que saíram ali cerca de 2 a 3 milhões de pessoas. Imagina cerca de 2 a 3 milhões de pessoas chegando ali a Moisés, procurando Moisés ali para alguma coisa que eles queriam. Eu moro hoje em Belo Horizonte. Belo Horizonte tem hoje a capital de Minas Gerais tem 2 milhões e meio de habitantes. Imagina o prefeito de Belo Horizonte resolvendo o problema de 2 milhões e meio de Belo Horizonte. Não daria certo. Era mais ou menos a mesma situação ali que Moisés estava vivendo. É a mesma situação ali que Moisés estava passando. Era muita gente chegando para Moisés. E o sogro de Moisés fala: se você continuar assim, você vai ficar esgotado, você vai ficar cansado e o povo também. Porque Moisés vai ficar cansado de tanto atender o povo e o povo vai ficar cansado porque vai demorar uma eternidade para ser atendido. Imagina a fila que tinha ali. É pior do que a fila do SUS, é pior que a fila de hospital público. Era uma fila gigante de pessoas que queriam ali conversar com Moisés. Então isso era inviável. E aí o sogro de Moisés fala assim: olha, coloque homens capazes para fazer esse trabalho para você. Homens capazes, homens tementes a Deus, homens que odeiam ganho desonestos. E esses homens serão líderes de 10 pessoas, de 100 pessoas, de 1.000 pessoas. E os casos que esses líderes não conseguirem resolver, eles vão chegar a você. Ou seja, Moisés ia designar líderes, esses líderes iam cuidar de uma quantidade do povo, e quando eles não conseguissem resolver, eles passariam o caso para Moisés. Assim ficaria muito mais fácil a obra de Moisés, ficaria muito mais fácil a vida de Moisés e também para o povo, porque o povo teria uma resposta ali através da liderança que Moisés levantar. Então, isso é um exemplo de liderança. Nós não devemos tentar abraçar o mundo. Nós, como cristãos, e principalmente líderes,
Nós devemos delegar funções. Se a gente estiver tomando conta aí de 100, 200 pessoas, não vai dar certo. Então, crie grupos pequenos, crie grupos menores. Levante um líder, levante dois líderes, levante três líderes para cuidar de outras pessoas. E esses líderes podem criar outros líderes para criar de um grupo menor ainda. E assim vai se tornando, vai criando ali uma igreja de Cristo, um corpo de Cristo saudável. É isso que a gente precisa, que esse exemplo de liderança de Jetro, sogro de Moisés, sirva para nós, sirva para a nossa caminhada. Não adianta nós que fazemos parte de liderança da igreja querer abraçar o mundo. Se a gente tem uma quantidade grande de pessoas a gente não consegue acompanhar, a gente precisa delegar algumas pessoas para outras pessoas capazes, não é para qualquer tipo de pessoa, mas levantar líderes capazes que podem te ajudar no trabalho ali do pastoreio, no trabalho da liderança, no trabalho ali de uma governança. Então, esse seja um exemplo para nós, um exemplo de liderança, de como devemos comportar. E um outro fato aqui que eu quero pontuar antes da gente terminar é o exemplo de liderança de Jetro e o exemplo de humildade de Moisés, porque Moisés era o líder do povo. Moisés aceitou ali, no último vídeo que a gente viu na semana passada, tanto ali a amizade de Arão e Hur, quando o seguraram para vencerem a batalha, e agora novamente Moisés mostra ali uma humildade ao aceitar ali o conselho do seu sogro Jetro. Moisés era o líder do povo e não Jetro, mas Moisés foi humilde, teve um coração ali aberto para escutar o conselho do Jetro. E que nós também possamos ter esse coração aberto para escutar conselhos de outras pessoas, talvez pessoas que nem são cristãos. Jetro nem era crente. Jetro era de um povo que não era cristão, que não conhecia a Deus. Mas Moisés escutou. Moisés foi humilde nesse ponto de escutar e reter aquilo que era bom. Ele reteve, ele gostou do conselho, o conselho foi bom para ele. Então que a gente possa também escutar outras pessoas. Se a pessoa falar algo que é ruim, a gente não escuta, mas se a pessoa falar algo que é bom, a gente traz para nós, traz para nossa caminhada. A gente deve sempre reter aquilo que é bom. Sempre a gente vai poder aprender com outras pessoas, independente da religião, independente se a pessoa é cristã ou não, independente da igreja, independente da denominação. O que importa é a gente ter humildade para escutar, a gente vai reter aquilo que é ruim e trazer para a nossa vida aquilo que realmente vai funcionar, aquilo que realmente pode dar certo para nós. Amém? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like e se inscreve no nosso canal. Se ficou alguma dúvida, deixa a sua pergunta aí no nosso vídeo ou nas nossas redes sociais. E te aguardo na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens, Estudos no Pentateuco. Que Deus abençoe a sua vida.